Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos às nossas apostas aqui da Preventiva para a prova do IANSP. Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, fiz minha residência de Medicina Preventiva e Social na Unicamp, então, logicamente, sou uma das professoras de Preventiva aqui da Medway. E como que é, antes de tudo, vamos relembrar como que é a prova de Preventiva do IANSP. De modo geral, a gente tem um foco bastante grande na gestão hospitalar. A gente tem aqui questões que, de modo geral, são curtas e diretas, é um padrão mais realmente de memorização, então questões diretas ao ponto, cobrando um pouco mais ali da memorização de vocês, atenção aos detalhes, porque eles gostam de cobrar conceitos específicos e uma pegada um pouquinho mais decoreba nesse sentido. Esses conceitos mais específicos, inclusive, eles gostam de cobrar bastante justamente na gestão hospitalar. Então, é uma prova que vai trazer conceitos que vocês não estão acostumados a ver. Por isso que eu vou trazer esses conceitos aqui hoje para vocês. O que vale a pena passar o olho nessa reta final aqui da prova do IANSP, então? Vou falar para vocês sobre o SUS e dentro desse foco do SUS vou trazer esses aspectos da gestão hospitalar, níveis de prevenção, atenção primária à saúde, estatística dos testes diagnósticos, estudos epidemiológicos, a classificação desses estudos e, para finalizar, vamos falar aqui também sobre alguns indicadores de mortalidade. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos começando aqui pelo SUS, que vou trazer primeiro para vocês o conceito de Plano Municipal de Saúde, que é um conceito já cobrado pela prova do IANSP. O que seria esse Plano Municipal de Saúde? Como o próprio nome já diz, é um plano que o município vai construir para organizar a saúde dele ao longo dos próximos anos. Então, aqui vai ser um documento que aborda a definição e a implementação das iniciativas do governo para a saúde por 4 anos. Ele vai começar a ser produzido ali no primeiro ano do governo de um município, finalizando ali o ano, eles vão colocar em prática no ano seguinte. Então, eles começam ali no segundo ano do governo e vão até o primeiro ano do governo seguinte. Então, fica ali por 4 anos esse Plano Municipal de Saúde vigente. Ele vai considerar o quê? Eles vão tirar da cabeça deles o que quer colocar no plano? Não. Eles fazem uma análise situacional daquele município, com as necessidades de saúde da população e as especificidades daquele município em si. A partir disso, eles vão então estabelecer diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para esses 4 anos ali subsequentes. Então, eles fazem um diagnóstico de como que está o município, a partir desse diagnóstico, eles montam esse plano municipal com essas diretrizes, objetivos e médios. E metas, médios não. Aí, dentro desse sentido, quando a gente olha para o SUS e como ele se organiza, a gente tem que compreender também o que seria a hierarquização e as regiões de saúde. O que seria então a hierarquização? A hierarquização seria compreender que no nosso sistema a gente tem ali múltiplos níveis de atenção. Esses níveis de atenção, então, eles têm uma hierarquia. A gente vai do mais básico, que é a atenção básica, subindo para a média complexidade e depois indo para a alta complexidade. Isso não significa que um é mais importante do que o outro. Isso significa apenas que a gente tem essa organização em diferentes níveis de atenção. Inclusive, a própria atenção básica, ela está na base justamente por ser a base do sistema. Então, a gente dá sim uma importância maior para a atenção básica. Porém, a gente tem um conceito, para além do termo hierarquização, a gente tem um conceito de rede hierárquica. O que seria uma rede hierárquica? Seria uma rede que, para a gente mandar um paciente de um nível para o outro, ele vai passando nível a nível. Então, se ele está na atenção básica, para ele chegar na alta complexidade, ele teria que passar pela média complexidade. Então, a atenção básica, ela está se comunicando apenas com a média complexidade. A alta complexidade se comunica apenas com a média complexidade. É assim que o SUS funciona? Não é assim que o SUS funciona. O SUS ele vai ter o que a gente chama de uma rede poliárquica de saúde. Então, a gente sai de uma rede hierárquica e o SUS ele aplica ali uma rede poliárquica. O que seria então essa rede poliárquica? Seria a atenção primária à saúde, que é a atenção básica, no meio, no centro, e essa atenção primária, ela está coordenando todo o cuidado desse paciente ao longo da nossa rede de saúde. Então, vocês vão ver aqui que tem vários círculos, que seriam aqui vários pontos da nossa rede de saúde, seja pontos da alta complexidade, pontos da média, o que for. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, um ambulatório específico que aquele paciente precisa passar, um ambulatório de endocrinologia, por exemplo. E aqui uma UPA. Então, se esse paciente precisa ir para essa UPA, a atenção primária em saúde ela tem essa conexão com a UPA e eles conseguem ali ter essa referência e contra-referência. Mas ela também pode ter esse acesso
com a alta complexidade, com o setor hospitalar. Então, a atenção primária à saúde, ela não precisa passar, o paciente não precisa passar primeiro por um nível de média complexidade para chegar depois no hospital. A própria APS consegue ter essa comunicação. Isso é bem interessante porque a gente ganha bastante tempo aí para esse paciente. E ao mesmo tempo, os outros pontos da rede, eles conseguem se comunicar entre si também. Então não fica uma coisa completamente hierarquizada, fica uma coisa ali mais de cogestão, ali a gente conseguindo compartilhar esse cuidado do paciente nos diversos níveis da atenção. A gente continua tendo o conceito de hierarquização, ele faz parte do SUS, mas esse conceito, ele significa simplesmente que há diferentes níveis de atenção. Então, a gente realmente considera ainda que há os 3 níveis de atenção em saúde, porém, a forma que eles se organizam não é hierárquica, ela é poliárquica. Fez sentido? E nesse sentido de hierarquização, vem um segundo conceito que anda muito junto da hierarquização, que é a regionalização. Inclusive, quando a gente vê o princípio do SUS da hierarquização, ele costumeiramente está junto da regionalização. A regionalização é um conceito que está muito aplicado dentro de um outro conceito chamado região de saúde. Então, como que a gente aplica a regionalização dentro do SUS? A partir da construção de regiões de saúde. O que seria essa região de saúde? Seria um espaço geográfico que a gente contempla ali vários municípios nessa mesma região, e esses municípios geralmente são limítrofes entre si. Ali eles vão ser delimitados a partir de vários aspectos: identidade cultural, econômica, social, as redes de comunicação entre esses municípios, por exemplo as rodovias, infraestrutura de transporte compartilhado. E o lance aqui da região de saúde é que a finalidade dela existir, da gente realmente agrupar esses municípios entre si, é que a gente vai conseguir integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Na prática, o que vai acontecer então? Apesar de eu ter todos aqueles níveis de atenção, a atenção básica, secundária e terciária, um município só não precisa ter todos esses níveis de atenção. Todo município vai precisar ter atenção básica, mas alguns municípios não vão precisar ter nem o nível secundário, ou apenas algumas coisas do nível secundário. Mas a região de saúde, ela tem que estar preparada como um todo, a região como um todo, para atender tudo que os pacientes precisam. De modo que, às vezes, nesse município pequeno, quando um paciente precisar de um nível mais terciário de atenção, aí a gente vai referenciar esse paciente para um outro serviço de referência que fica em outro município, mas faz parte da região de saúde. Ou seja, em uma região de saúde, a gente precisa ter todos esses setores aqui. Precisamos ter atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, atenção psicossocial e vigilância em saúde. Em uma região que tem vários municípios, eu tenho que ter tudo isso aqui. Mas em cada um dos municípios, em um município só, eu não preciso ter todos esses pontos aqui. O que é invariável, precisa estar em todos os municípios, é a atenção primária. O resto vai depender de município para município. Mas naquele grupo de municípios que compõem uma região de saúde, eu preciso ter todos esses aspectos ali envolvidos. Organizando tudo nessas regiões, a gente consegue ter realmente uma organização que é bastante inteligente e vai conseguir diminuir os custos, vai conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso à saúde que elas precisam, sem ter ali um problema para o nosso sistema de saúde. Então é assim que o SUS é organizado em termos de hierarquização e de regionalização com as regiões de saúde. Próximo ponto dentro do foco do SUS é já se aproximando aqui do que falei para vocês acerca da gestão hospitalar. Então uma coisa que o IANSP gosta bastante de cobrar são os conceitos relacionados à gestão hospitalar, os indicadores de gestão hospitalar, e eles gostam de cobrar também a Política Nacional de Atenção Hospitalar, que é a PNOSP. Essa política, ela surgiu para a gente compreender o que a gente queria implementar no SUS, nos nossos hospitais, que seria no sentido, inclusive, de humanização, no sentido de diminuir os custos também para o nosso sistema, o que é importante nesse sentido. Então, é uma política que, como qualquer política no SUS, é uma política bastante ampla, que vai abordar um monte de coisas, mas trouxe aqui uma pincelada para vocês. Um ponto inicial que eu quero trazer para vocês é que essa política, ela trouxe uma mudança de paradigma. Antes da gente ter a política hospitalar, a Política Nacional de Atenção Hospitalar, a gente tinha um sistema de saúde, ou seja, prévio antes do SUS,
que era bastante hospitalocêntrico. Era um sistema que ele era centrado no setor terciário, no nível de atenção terciário. Com o SUS isso mudou. A gente começou a ter um sistema mais voltado para a atenção primária, mais voltado para essa rede como um todo, e não para o cuidado hospitalar apenas. Então, a Política Nacional de Atenção Hospitalar, ela veio para mudar isso, para tirar esse olhar específico apenas para a atenção hospitalar e entender que os hospitais eles estão inseridos nessa grande rede de saúde que precisa compor com os outros níveis de atenção. E só por eles estarem no nível terciário, isso não faz com que eles sejam mais importantes. Então, isso vai estar em total consonância com o que eu trouxe para vocês, essa mudança de uma rede mais hierárquica para uma rede mais poliárquica. Então, na PNOSP, a gente teve essa mudança de paradigma. Quais foram os pontos importantes que a PNOSP trouxe, né? Então, ela trouxe aqui alguns aspectos que eu fiz questão de direcionar vocês aqui nessas nossas apostas e realmente fazer um resumo do que a PNOSP traz. Então, ela trouxe como pontos importantes que nem todo município precisa ter hospital, e isso tudo está dentro dessa quebra de paradigma que eu trouxe para vocês. Se eu tenho um município pequeno, não necessariamente ele vai precisar ter um hospital. Hospitais de pequeno porte devem ser fechados. Então, em especial no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais também, a gente tem vários municípios que são pequenos, algum hospital ali de pequeno porte, com menos de 50 leitos. Pelo que a PNOSP fala e pelo que os estudiosos em gestão hospitalar entendem, não faz sentido, não é lucrativo, não é vantajoso para o sistema a gente ter um hospital em qualquer lugar com menos de 50 leitos. Então, esses hospitais de pequeno porte, eles não vão fazer procedimentos o suficiente para conseguirem atingir o valor que eles estão gastando com aqueles procedimentos. Então, para valer a pena uma estrutura de um hospital, a gente precisa que ele não tenha um pequeno porte, ele tem que ter um porte médio ou alto. Então, esses hospitais de pequeno porte, eles deveriam ser fechados. Então, com a PNOSP, a gente começou a ter aí também essa reorganização dos leitos hospitalares. Outro ponto importante que eles trouxeram é que, apesar da gente ter tido essa visão bastante hospitalocêntrica do nosso serviço, não significa que a gente tinha hospitais suficientes, leitos suficientes. A gente, como qualquer aspecto do nosso sistema de saúde, temos ali bastante dificuldade de botar dinheiro suficiente, de investir o suficiente na saúde. Isso não é diferente para os hospitais. Então, a gente, apesar de querer ter um foco bastante grande na atenção primária, a gente também precisa dar uma atenção para os nossos hospitais. Isso não significa que a gente tem hospital demais. Significa que a gente precisa olhar o que a nossa população precisa, organizar os nossos hospitais para ter esses leitos nos locais em que realmente precisam. Então, esse foi um ponto de conclusão que a PNOSP trouxe. Nós não temos leitos suficientes para a nossa população. Outro ponto é que não se investe o suficiente na atenção hospitalar. Então, de novo, apesar da gente ter tido um sistema bastante hospitalocêntrico antes do SUS, a gente ainda assim precisava investir mais na atenção hospitalar. Então, a gente tem que investir, na verdade, em tudo do SUS, tanto na atenção primária, quanto no nível secundário de atenção, quanto no nível terciário também. A PNOSP, ela conta com 6 eixos explicativos dentro da política. Esses são os 6 eixos. Então, isso daqui, eu não vou entrar com detalhes em todos esses pontos, porque aqui a ideia não é trazer uma aula inteira sobre gestão hospitalar e sobre a PNOSP. Aqui é para vocês compreenderem o que a PNOSP abordou. É essa a ideia. Então, ele trouxe sobre a assistência hospitalar, então aspectos de assistência mesmo, gestão hospitalar, então trouxe ali bastantes indicadores da gestão hospitalar, trouxe sobre a formação, o desenvolvimento e a gestão da força de trabalho, como que a gente gerencia essa força de trabalho do hospital, o financiamento, a contratualização, que nada mais é do que contratos feitos entre os hospitais e os municípios, por exemplo, e as responsabilidades de cada uma das esferas de gestão. As responsabilidades acerca da atenção hospitalar do nível municipal, estadual e federal. E aí, um ponto importante que eles trazem, que o IANSP adora cobrar, são os indicadores hospitalares. Então, da mesma forma que a gente tem indicadores de mortalidade, que a gente tem indicadores ali demográficos também, nós temos também os indicadores hospitalares. Então, são contas que a gente faz que geram indicadores que vão nos indicar como que está o nosso setor hospitalar. Se ele está bom, se ele está ruim, se a assistência lá não está boa. Então, a gente usa esses indicadores para entender o que a gente pode melhorar dentro de um serviço hospitalar. E aí eu trouxe para vocês aqui
alguns indicadores para vocês compreenderem melhor do que a gente está falando e para vocês não ficarem perdidos caso algum deles apareça na hora da prova. Então, a gente tem alguns indicadores gerais, como, por exemplo, a taxa de ocupação hospitalar e o tempo médio de permanência, que são dois indicadores bem parecidos que vocês podem confundir. Então, fiz questão de trazer aqui. O que seria a taxa de ocupação? Ela vê o quanto que a gente tem de ocupação naquele hospital. Então, seria o número de pacientes por dia que tem naquele hospital, dividido pelo número de leitos daquele dia. Então, se a gente tem um hospital de 100 leitos e a gente tem ali 80 pacientes ali naquele dia específico, a gente vai dizer que a ocupação de leitos daquele dia é de 80%. O tempo médio de permanência seria um pouco mais diferente. Aqui ele seria uma somatória dos pacientes dia, naquele período, dividido pelas saídas naquele período. Então, digamos que eu vou observar um mês inteiro e eu quero ver quanto é que está o tempo médio de permanência dos pacientes naquele mês. Eu vou colocar no numerador essa somatória dos pacientes dia, que nada mais é do que o número de dias que cada paciente ficou internado. Então, a gente teve um paciente 1 que ficou 7 dias internados, 7. O paciente 2 ficou 2 dias internado, 2. O paciente 3 ficou 4 dias internados, soma mais 4. Então, a gente vai somando, fazendo essa somatória de dias de internação de cada paciente e a gente divide pelo número de saídas nesse período. Ok, a gente tinha um monte de pacientes, somamos ali o tempo que eles ficaram, agora vamos fazer aqui no nosso denominador o número de pacientes, o número de saídas de desinternações que aconteceram. Nesse mês a gente teve 100 saídas, 100 pessoas foram de alta, ou por óbito ou por saírem de alta mesmo. Colocamos no denominador todas essas saídas. Assim a gente consegue ter uma noção de quanto tempo os pacientes estão ficando internados. É para isso que serve. Por quê? Porque o melhor é os pacientes ficarem o menor tempo possível internados. Óbvio, vai ter casos ali específicos que vão ter que ficar bastante tempo. Mas, de modo geral, o que a gente percebe é que há uma falta de eficiência nos hospitais. Há uma falta de eficiência no sentido de que eles não conseguem resolver as coisas de forma muito rápida. Então, por conta disso, quanto menor o tempo de permanência, melhor. Aquele hospital está sendo mais eficiente, ele está conseguindo dar o cuidado que esse paciente precisa de forma rápida, que é o melhor, inclusive, para o paciente. Outro grupo de indicadores são os indicadores de qualidade, que aqui a gente vai ter, por exemplo, o percentual de reclamações, a taxa de mortalidade institucional, que é o número de pacientes, a mortalidade dos pacientes ali, mais apenas dos pacientes que ficaram com mais de 24 horas de internação. Então, no numerador, a gente coloca ali apenas os pacientes que já estão há mais de um dia naquele hospital internados. Que aí a gente tem uma noção melhor de que esses óbitos aconteceram ali sob o olhar realmente daquela instituição. A gente tem a taxa de infecção hospitalar, taxa de cirurgias canceladas, porque isso aqui mostra que não houve uma organização adequada naquele serviço do hospital. A taxa de cesariana também é um ponto que a gente observa nas maternidades, para ver se a gente está tendo ali um parto, uma sala de parto adequada para aquelas mulheres, porque quando a gente vê que há muitas cesarianas, é porque muito provavelmente a assistência ao parto das mulheres não está sendo adequada, claro, tirando os locais que são realmente serviços mais especializados, que realmente vai chegar gestantes com mais complicações. Indicadores de produtividade, que é para avaliar o quanto que aqueles profissionais, o quanto que aquele serviço está sendo produtivo, como o próprio nome já diz, como, por exemplo, o número de funcionários equivalentes por leito ocupado, que seria para avaliar ali quanto de funcionário que a gente precisa para o número de leitos que a gente tem. O número de consultas por médico por hora, que está vendo a produtividade do médico em si, e algo semelhante, só que agora unidades produzidas, que seria no sentido de qualquer procedimento, não apenas consultas por médico. Indicadores de recursos humanos, e aqui seria mais relacionado ao número de pessoas mesmo, então quanto que os funcionários estão mudando, está tendo rotatividade grande dos funcionários, índice de absenteísmo, o quanto que esses funcionários estão faltando, índice de acidentes de trabalho, que claramente mostra ali uma preocupação com a saúde do trabalhador, e índice de doenças profissionais também, que entraria aqui lá nas doenças ocupacionais. Então, tendo essa preocupação aí com a saúde dos trabalhadores mesmo. Beleza, pessoal? E aí, dentro da PNOSP, a gente também acaba trazendo outros conceitos que também entram nessa decoreba maior que o IANSP gosta de cobrar. Então, são alguns conceitos utilizados não só na gestão hospitalar, eles são utilizados na gestão dos serviços de saúde como um todo, que são alguns conceitos que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Eficácia, efetividade, eficiência e custo-benefício. É sempre bom pontuar
que esses conceitos aqui, eficácia, efetividade e eficiência, não são os mesmos conceitos que a gente usa quando a gente está avaliando um medicamento, uma vacina. Não é a eficácia da vacina. Aqui eu estou olhando para esses conceitos no contexto da gestão em saúde. Então, esqueça um pouco aqueles conceitos que a gente está pensando aqui de eficácia, eficiência, etc., de medicamento, e vamos abrir essa nova caixinha desses conceitos dentro da gestão. O que seria a eficácia? A eficácia é quando a gente faz uma avaliação da cobertura de uma ação. Então, a gente vai ver ali se aquele procedimento, se aquela ação, se eles têm resolubilidade. A gente quer avaliar o processo de trabalho em saúde também. Então, a eficácia, ela me ajuda a ver o quanto que a cobertura daquelas ações estão sendo boas, o quanto que a gente está conseguindo cobrir o que aquela população precisa, o quanto que o processo de trabalho está dando certo nesse sentido também. Já a efetividade, ela já vai olhar mais para o resultado, ela quer avaliar qual é o impacto daquela intervenção e geralmente eles vão olhar isso mais para indicadores, vai olhar isso mais para o nível populacional. Então, a gente vai avaliar ali os indicadores de saúde, como morbidade, mortalidade, os dados demográficos e socioeconômicos. Aqui a gente quer fazer uma avaliação mais ampla do sistema de saúde, do sistema que a gente quiser observar. Então, na efetividade, eu estou olhando mais para esse resultado mesmo que aquela minha ação fez, que aquela minha ação teve. Já a eficiência, eu já estou olhando num sentido mais de produtividade, o uso da minha capacidade física e operacional e dos meus recursos destinados. Aqui, a eficiência, ela já tem uma concentração, uma relação com o conceito de custo-benefício, que nada mais é do que avaliar o custo e o benefício daquela ação, olhando inclusive para as unidades monetárias. A eficiência nem sempre olha só para essa atividade monetária, ela vai olhar para esse benefício como um todo e o custo como um todo, não só custo monetário. Então, a eficiência ela quer fazer essa comparação para ver se realmente valeu a pena fazer aquela ação, mas não necessariamente em termos monetários. O custo-benefício, sim, vai olhar exatamente para a parte monetária da situação, certo? Para finalizar o foco do SUS, tem também o conceito de educação em saúde, que é um tema que já caiu no IANSP e a questão foi bastante difícil. E aqui, em termos de educação em saúde, o que a equipe da atenção primária à saúde e qualquer outro profissional deve oferecer para o paciente? Eles devem oferecer informação, orientação e conhecimento. E tudo isso tem que ser feito com uma linguagem acessível. Então, essa educação em saúde é educação em saúde para a população, para o usuário. Não é no sentido de dar educação em saúde para os profissionais de saúde. Aqui é especificamente para os usuários. E o que tem de tão difícil nisso, né? Porque aqui a gente tem que ter uma noção de que a gente não está fazendo isso, nós, de forma ativa com os nossos usuários. Quem tem que ser protagonista de tudo isso é o paciente, é o usuário. A ideia é promover esse debate saudável com os usuários e esse usuário vai se apropriar da informação e escolher fazer mudanças para a sua vida. Então, aqui não é no sentido paternalista da coisa de a gente tem que dar essa informação para ele. Ele quer saber essa informação e a gente vai dar essa informação para ele se apropriar da sua saúde ou da sua doença caso ele esteja doente. Isso não necessariamente acontece em grupo. Isso pode acontecer de forma individual também, tá certo? Assim, finalizamos aqui a parte do SUS nas nossas apostas. Agora, bora então para o próximo foco, que são os níveis de prevenção. Então, o que vocês precisam saber dos níveis de prevenção? Vamos relembrar o que é esse período pré-patogênico e patogênico. Aqui, a gente está olhando a partir do modelo de Livell e Clark. Livell e Clark, eles fizeram essa organização dos níveis de prevenção de acordo com o que eles chamaram de história natural da doença, que nada mais é do que um percurso temporal que uma doença tem no corpo do paciente e no ambiente também. Então, a gente tem aqui o início temporal. Então, ali a gente está olhando ali para o começo ali daquele patógeno no ambiente e tudo mais, a pessoa nem está com a doença ainda, e aqui a gente tem uma linha do tempo até onde a pessoa pega aquela doença, ela já tem alterações patológicas, e até o final, onde a pessoa já tem ali ou limitações daquela doença, ou mesmo vai a óbito, ou a cura. Então, aqui é um percurso natural que uma doença faz em um determinado ambiente, no determinado organismo, entendendo que nós humanos, não estamos fazendo nenhuma ação de tratamento, de prevenção, nem nada. Isso é a história natural da doença. Compreendendo como é a história natural de uma doença, a partir disso eu consigo compreender onde que eu consigo fazer ações para prevenir. Prevenir em que sentido? Em todos os sentidos.
prevenir que a pessoa adquira aquela doença, prevenir que a pessoa tenha uma progressão da doença e prevenir que a pessoa tenha algum tipo de limitação daquela doença. Então, aqui, a gente entendendo como que aquela doença funciona no meio ambiente e no organismo da pessoa, eu consigo definir essas ações a serem feitas. E aí, Livell e Clark, eles vieram e fizeram uma divisão, uma separação na história natural da doença, que seria essa separação aqui do meio. Então, tudo que está para lá é o que eles chamaram de período pré-patogênico. Tudo que está para cá é o que eles chamam de período patogênico. O período pré-patogênico é o período ali em que o paciente ele não tem nenhuma doença, ele não tem nenhum sintoma, nenhuma alteração patológica daquela doença. Já o período patogênico, ele pode até estar assintomático, mas ele já tem alguma alteração no organismo dele que é causada por aquele patógeno, por aquela doença. Ou seja, antes do período patogênico, então no período pré-patogênico, ele não tem nenhum tipo de alteração patológica. Então o que a gente vai ter ali é a interação daquele agente no meio ambiente e a interação do paciente no meio ambiente também. Mas ele ainda não teve nenhuma alteração patogênica. No período pré-patogênico, o que a gente consegue fazer em termos de prevenção é o quê? Evitar que o paciente adquira a doença. Então, aqui na prevenção primária, é o que a gente vai ter nesse sentido de evitar que ele adquira a doença. E a gente tem dois tipos de prevenção primária. A gente tem a promoção da saúde e a proteção específica. Sendo que a promoção da saúde seria uma prevenção no sentido mais amplo, sem ser para uma doença específica, como, por exemplo, mudanças no estilo de vida, melhoria da alimentação, fazer exercício físico. Isso causa saúde para a pessoa, independente da gente pensar em uma doença específica. Já a proteção específica, como o próprio nome já diz, ela é específica para alguma doença mesmo. E o exemplo mais clássico são as vacinações. A vacina, ela te protege contra um tipo específico de doença. Então, é por isso que a proteção específica é assim. Já no período patogênico, a gente vai ter dois tipos de prevenção, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Então, lembrando, no período patogênico, a gente já tem algum tipo de alteração no organismo do paciente, mesmo que ele esteja assintomático. Então, ele pode estar assintomático aqui. A prevenção secundária seria quando o paciente já tem alguma alteração, mas a gente quer fazer um diagnóstico e um tratamento precoce. E também a gente quer fazer ali, mesmo que esse paciente já tenha algum tipo de sintoma, a gente quer evitar que ele tenha algum tipo de limitação, algum tipo de invalidez por aquela doença. Ou seja, na prevenção secundária, eu vou atuar quando aquele paciente está no início da doença, fazendo o quê? Diagnóstico precoce, tratamento precoce, ou mesmo um rastreamento. E eu vou atuar também um pouco depois, quando ele já tem a doença, e eu quero evitar que ele adquira algum tipo de invalidez. O exemplo mais clássico da prevenção secundária é exatamente os rastreamentos. Então, rastreamento a gente vai fazer para um paciente que está assintomático, e aí eu quero rastrear, mesmo ele sem ter nenhum sintoma, eu quero avaliar se ele, por acaso, não tem algum tipo de doença específico. Então, a gente tem, por exemplo, o rastreamento do câncer de colo uterino, a gente vai fazer para mulheres em uma idade específica, com características específicas, a gente faz o exame de Papa Nicolau para aquelas pacientes. Isso é um rastreamento daquela doença, a pessoa não tem sintomas. Se ela tivesse sintomas, eu iria fazer um diagnóstico voltado para os sintomas que ela tem. Isso não é rastreamento, porque o rastreamento ela precisa estar assintomática. E a gente tem, por fim, a prevenção terciária. A prevenção terciária é quando a pessoa já tem algum tipo de invalidez e a gente quer reabilitar ela. Então, ela já tem algum tipo de complicação e eu quero ou melhorar essa complicação ou, pelo menos, evitar que essa complicação piore. Então, percebam que na secundária eu tenho a limitação de invalidez, que é evitar que a pessoa adquira uma complicação. Na terciária, a pessoa já tem a complicação e eu quero ou diminuir essa complicação ou pelo menos evitar que ela piore, tá certo? Então, isso aqui seria a história natural da doença e a divisão entre os períodos patogênico e pré-patogênico com os níveis de prevenção. Mas a gente tem também um outro conceito, que é um conceito que está atrelado à prevenção primária, que é o chamado de prevenção primordial. A prevenção primordial, ela seria evitar que o paciente desenvolva um determinado fator de risco. A gente quer limitar os fatores de risco na nossa população. Por exemplo, eu consigo fazer algumas ações para diminuir os raios ultravioleta que estão incidindo na nossa área geográfica. Se eu faço isso, eu diminuo um fator de risco para a minha população como um todo. Isso é prevenção primordial. Algumas pessoas, alguns autores,
consideram que a prevenção primordial é um sinônimo, está englobada dentro da promoção da saúde. Mas, se tiver ali alguma questão trazendo para vocês esse conceito específico, entendam que seria o nível ali de evitar esses fatores de risco para a população como um todo, beleza? E aí, um ponto que o IANSP gosta bastante de cobrar, e como tem uma pegada de decoreba, é importante a gente relembrar, são os rastreamentos. Então, eu trouxe alguns rastreamentos aqui, populacionais, para a gente relembrar com vocês. Então, primeiro com relação à hipertensão e o rastreamento do Ministério da Saúde. O que o Ministério da Saúde pede para ser feito? Ele pede para a gente fazer em todos os adultos, então em todo mundo a partir dos 18 anos, e a gente vai fazer a cada 2 anos a aferição da pressão arterial, a aferição manual mesmo que a gente faz no consultório. E quando que a gente vai fazer? De 2 em 2 anos, se a pressão se mantiver ali abaixo de 120/80. Se ela estiver acima de 120/80, aí isso pode variar, mas o rastreamento populacional é esse daqui. A gente tem o de câncer coloretal, que a gente vai fazer ali nas pessoas de 50 a 75 anos, ou até que a expectativa de vida dessa pessoa seja de 10 anos. Então, se a pessoa não tem expectativa de vida de 10 anos, se ela tem expectativa de vida menor, a gente não precisa mais fazer. Quando ou anual, ou de 2 em 2 anos, e a gente vai fazer isso pela pesquisa de sangue oculto, ou pela retossigmoidoscopia, ou pela colonoscopia. As três são possibilidades plausíveis para a gente. A gente geralmente faz a pesquisa de sangue oculto porque ela é mais simples e menos custosa também. O grau de recomendação desse rastreamento é A, então está super indicado. A gente tem do câncer de mama, que o grau de recomendação aqui vai ser B, que é um grau de recomendação que a gente ainda recomenda ser feito, mas não tem tanta força quanto os de grau de recomendação A. Em quem que a gente vai fazer? Mulheres de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos, e o exame a ser feito é a mamografia. E aqui é um ponto de atenção. O único exame considerado que é um exame de rastreamento para câncer de mama é a mamografia. O ultrassom de mamas não entra aqui. Próximo é o câncer de próstata, que aqui é sempre bom relembrar vocês que o grau de recomendação é D, então a gente não indica que seja feito o rastreamento de câncer de próstata pelo Ministério da Saúde. Então está proscrito porque as evidências sugerem que fazer o rastreamento de câncer de próstata aumenta o sobrediagnóstico, que é quando a gente diagnostica doenças que a gente não precisaria diagnosticar, a pessoa ia ter aquela doença, ia morrer com aquela doença, mas ia morrer de outra coisa, nem ia descobrir que tinha aquela doença. E aumenta também o sobretratamento, que é fazer tratamentos desnecessários para aquela pessoa. De novo, ela ia viver com a doença, ia morrer com a doença por outra coisa, e aí a gente nem precisaria ter feito nenhum tratamento para ela, tá certo? Então, câncer de próstata está proscrito. Próximo agora é a atenção primária à saúde, e aqui o que eu quis trazer para vocês são as equipes previstas pela PNAB. Então, lá na PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a gente tem várias possibilidades de equipes para atenderem os pacientes no nível da atenção primária. Então, são essas equipes, esses tipos de equipe que eu vou trazer aqui para vocês. Começando pelas equipes de saúde da família, que são as equipes que são mais interessantes de a gente ter, porque são equipes que são mais eficientes, elas conseguem resolver, são mais resolutivas, conseguem resolver mais problemas da população. Então, o que seria? Seria, como falei, a estratégia prioritária de organização da atenção primária, e aqui o Ministério da Saúde mais incentiva. Então, queremos que as nossas unidades básicas de saúde tenham equipes de saúde da família. Como é a composição mínima dessas equipes? A gente vai precisar ter um médico, um enfermeiro, auxiliares ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, tem que ter todos esses profissionais para a gente ter uma equipe de saúde da família. E o que se recomenda é que tenha um máximo de 750 pessoas por cada agente comunitário de saúde. Qual que é a carga horária mínima? A carga horária precisa ser de 40 horas semanais para todos esses profissionais. Não pode ter carga horária menor do que 40 horas semanais. Depois a gente tem a equipe de atenção básica, que é a EAB, que seria uma equipe que é próxima do que a ESF, da equipe de saúde da família, porém ela não consegue ser tão resolutiva e ela não consegue ter tanta longitudinalidade e nem ser tão próxima da população. Por quê? Porque aqui a gente não vai precisar ter agente comunitário de saúde como parte da equipe, isso vai tirar muito a nossa proximidade com o território e a gente não tem aquela obrigatoriedade de os profissionais terem 40 horas semanais. Por conta disso, a gente não consegue manter a melhor longitudinalidade que a gente gostaria de ter. Então, são equipes previamente existentes, elas já existiam antes de existir a estratégia de saúde da família,
mas a ideia é que elas realmente sejam um ponto provisório até a gente chegar até uma equipe de saúde da família. Porém, ainda está previsto pela PNAB que essas equipes existam, então se o município estiver tendo apenas equipes de atenção básica, ele está dentro da lei, ele consegue fazer isso sim. Então, o ideal seria transformar todas essas equipes de atenção básica em equipes de saúde da família. Então, aqui a gente vai precisar ter médicos, enfermeiros e auxiliares ou técnicos de enfermagem, mas o ACS a gente não precisa. E a gente vai ter, em termos de carga horária, duas modalidades. A modalidade 1 seria uma que os profissionais eles têm um mínimo de 20 horas semanais, e a modalidade 2 das equipes de atenção básica, eles teriam um mínimo ali de 30 horas semanais. Então, isso a gente pede em longitudinalidade. Uma observação é que essa equipe ela pode ser complementada com agentes de combate a endemias e com profissionais de saúde bucal. Tanto as equipes de atenção básica quanto as equipes de saúde da família também, elas podem ser complementadas. Por fim, a gente tem as equipes de saúde bucal, que é a equipe responsável pela atenção à saúde bucal dos usuários cadastrados. Ela vai fazer parte de alguma equipe lá dentro da atenção primária, seja de saúde da família, seja de atenção básica. Qual que é a composição? O cirurgião dentista e um auxiliar ou técnico de saúde bucal. Essas são as equipes que elas vão estar inseridas dentro de uma unidade básica de saúde. Mas a gente tem alguns outros tipos de equipe que são específicos que não estão exatamente dentro da unidade básica de saúde, que são as equipes de consultório na rua. Então, essas equipes de consultório da rua, elas, como o nome já diz, elas estão na rua. Aqui são equipes que são especializadas em atender as pessoas em situação de rua. São equipes que estão no nível da atenção primária, elas são atenção básica, porém são equipes que elas não ficam restritas a uma unidade básica de saúde. Elas são itinerantes e vão atender as pessoas que estão em situação de rua, na rua mesmo. Então, aqui a gente tem várias modalidades também. A gente tem a modalidade 1, que tem aqui 4 profissionais, 2 de nível superior e 2 de nível médio. A modalidade 2, que tem 6 profissionais, 3 de nível superior e 3 de nível médio. E a modalidade 3, que vai ser a modalidade 2, mais um profissional médico ali também dentro da equipe. Que profissionais são esses aqui que a gente pode ter nas nossas modalidades, em qualquer uma das modalidades? A gente pode ter enfermeiros, psicólogos, assistente social, o TO, terapeuta ocupacional, médico, o agente social. Esse agente social ali que ele tem uma proximidade melhor com essas pessoas que estão ali em situação de rua. Alguns deles, inclusive, já foram pessoas em situação de rua ou estavam próximos ali de pessoas em situação de rua. Então, são pessoas que fazem essa ponte social entre a gente e os usuários do sistema de saúde. Técnico auxiliar de enfermagem e o técnico em saúde bucal também. Esses são os possíveis profissionais que podem entrar aqui no consultório, na nossa equipe de consultório de rua, beleza? Finalizamos a PS. Agora vamos para os testes diagnósticos. Teste diagnóstico, vou relembrar aqui rapidamente alguns conceitos com vocês, especialmente os conceitos de sensibilidade e especificidade, que é o mais importante para a prova do IANSP. Então, o que é a sensibilidade? A sensibilidade, tanto a sensibilidade quanto a especificidade são conceitos que a gente usa para entender se aquele teste diagnóstico é bom para uma coisa ou para outra coisa. Então, eu vou fazer um exame no paciente e eu quero entender qual exame utilizar para o paciente especificamente. E aí eu posso escolher entre 2 exames diferentes. Um vai ter sensibilidade alta e o outro especificidade alta. Compreender esses conceitos, essas características dos testes, vai me ajudar a definir para aquele paciente qual teste é melhor eu utilizar. Então, se eu quero o teste com maior sensibilidade ou o com maior especificidade. Então, o que seria a sensibilidade? A sensibilidade, ela é a capacidade que o nosso teste vai ter de encontrar os verdadeiros positivos nas pessoas que estão doentes. Então, aqui seria eu olhar para uma pessoa que está doente e aí eu consigo achar de forma muito fácil quem são os verdadeiros positivos. Ou seja, um teste sensível, ele vai ter pouquíssimos falsos negativos. Aqui é muito bom eu usar esses testes para pessoas que têm doenças de alta letalidade e ele é muito importante também para eu excluir doenças e para fazer rastreamento. Por quê? Como falei para vocês, ele evita falso negativo. Então, se eu tenho um teste positivo naquele paciente, não significa que aquele paciente tem aquela doença, mas eu consigo com toda certeza, quando tem um teste negativo, eu consigo com muita certeza dizer, ok, ele não tem essa doença. Então, eu consigo identificar de forma fácil que o paciente não tem a doença. Agora, se o teste vem positivo, aí
talvez tenha a possibilidade de eu fazer outros exames para ver se ele tem de fato aquela doença. Por isso que ele é tão bom para excluir uma doença, né? Porque se dá negativo, eu já tenho certeza que ele não tem a doença, e para rastreamentos também. Porque se eu quero rastrear aquela doença na população, eu quero realmente um teste que seja sensível, que eu consiga ali pegar a minha população como um todo, e aí eu identifico as pessoas que pode ser que tenham a doença, e aí a partir disso eu vou fazer outros exames para identificar se ela tem de fato aquela doença ou não. Ele serve meio que como uma triagem inicial, uma peneira inicial, para eu já tirar as pessoas que eu tenho certeza absoluta que não tem aquela doença. E para doenças que têm alta letalidade, ele é muito bom também. Porque se é uma doença que ela tem uma letalidade alta, é uma doença grave, eu quero evitar que a pessoa progrida naquela doença e morra. Então, eu quero achar o maior número de pessoas possível que tenha aquela doença. Então, eu preciso de um teste mais sensível para eu pegar esse número grande de pessoas e avaliar se elas têm a doença mesmo. Vai ter algumas que de fato não vão ter a doença, mas eu estou garantindo que eu vou encontrar todas as pessoas que têm a doença para evitar que ela vá ao óbito ali com aquela doença que tem alta letalidade. E a especificidade? Seria meio que o contrário da sensibilidade. Ela vai ser a capacidade que o teste tem de encontrar os verdadeiros negativos nas pessoas que não estão doentes. Então, nas pessoas sadias, se eu faço o exame de especificidade, aí eu tenho essa capacidade, se ele tem uma especificidade alta, ele tem uma capacidade de encontrar quem realmente está negativo naquele quadro. Então, um teste específico, ele vai evitar o falso positivo. Então, quando eu tenho um teste de alta especificidade, se ele dá positivo, eu tenho absoluta certeza de que ele realmente tem aquela doença. Então, ele é muito bom para confirmar o diagnóstico. Então, eu posso, por exemplo, começar fazendo um rastreamento com um teste com alta sensibilidade. Ok, encontrei as pessoas ali que fizeram esse teste sensível e deram positivo. Aí eu posso tentar confirmar aquela doença a partir de um teste com alta especificidade. E aí é um teste mais específico, dando positivo, eu tenho certeza de que a pessoa tem aquela doença mesmo. Então, quando que a gente vai optar por cada um deles? Quando que a gente vai optar por um teste mais sensível e um teste mais específico? Testes sensíveis, quando é uma doença perigosa, uma doença grave, mas que eu consigo tratar, ou seja, eu quero achar as pessoas, o maior número de pessoas que têm a doença, mas eu consigo tratar, porque se eu não conseguir tratar a doença, de que adianta encontrar as pessoas com a doença? Para excluir uma doença, por exemplo, um rastreamento, e quando a probabilidade da doença é baixa, é pouco provável que a pessoa tenha doença, mas o objetivo é excluir de fato essa doença. Por exemplo, a gente vai fazer uma doação de sangue e eu quero excluir o fato, eu quero evitar que pessoas com uma determinada doença venham a doar sangue e passar a doença para uma pessoa ali que não tem aquela doença, mas precisa do sangue. Então, a gente faz exames bastante sensíveis para evitar que isso aconteça. E ele dá poucos falsos negativos. Já os exames específicos, a gente vai usar quando um resultado falso positivo pode ocasionar danos físicos, morais ou financeiros ao paciente. Então, por exemplo, HIV. HIV é uma doença cheia de tabus, que se eu der um resultado para o paciente, se eu falar para ele, você tem essa doença, isso vai causar um problema bastante grande para ele, emocional mesmo. Então, para eu dar o resultado para esse paciente, para eu dizer para ele que ele tem a doença, é interessante a gente fazer um exame específico. Eu até posso começar fazendo um sensível, mas só vou dar esse diagnóstico para o paciente depois de ter certeza que ele tem aquela doença de fato. Quando o tratamento requer medidas mais agressivas ou invasivas, por exemplo, quimioterapia ou uma cirurgia, então eu quero ter certeza que ele tem essa doença mesmo, porque o que eu vou fazer para tratar essa doença é uma coisa invasiva. Então, eu vou fazer um teste mais específico para eu não fazer esse procedimento de forma desnecessária. E lembrando que ele dá poucos falsos positivos, fechou? Então, testes estatísticos, era só isso que eu queria relembrar com vocês. E agora vamos para os estudos epidemiológicos. O que eu quero relembrar para vocês dos estudos epidemiológicos? As fases de um ensaio clínico. Então, outra coisa que o IANSP gosta bastante de cobrar são os ensaios clínicos, os estudos clínicos. Então, por conta disso, eu trouxe as fases do ensaio para a gente relembrar. Então, a gente vai ter aqui 4 fases de um ensaio clínico. Então, digamos que a gente está ali testando um novo medicamento para ser colocado ali para a população utilizar, um medicamento para hipertensão, vamos dizer. E aí eu preciso fazer testes para compreender se esse medicamento é seguro para a minha população. Então, a gente vai ter que passar por várias fases até chegar no momento em que o medicamento está disponível já está circulando para a população utilizar.
A primeira fase, ela vai ter um número limitado de participantes, até 100 pessoas participando ali desse medicamento, desse ensaio do medicamento. Qual que é essa fase? É uma fase que o intuito dela é testar vias de administração, diferentes doses, a tolerância e os efeitos colaterais. Geralmente, essa fase 1 ela vai ser feita em pacientes, inclusive, que são sadios. Não são pacientes, por exemplo, idosos, mesmo que o medicamento seja voltado para a população idosa. Então, geralmente, a gente começa utilizando ele em pessoas sadias e jovens, para a gente ver o quanto que ele é seguro. Vimos que ele é seguro, a gente já tem mais segurança para utilizar ele em outras pessoas. Aí a gente passa para a parte 2, que também tem um número menor de pessoas, né, mas maior do que o primeiro grupo. Então, aqui na fase 2, a gente vai ter de 100 a 300 participantes. Aqui a gente continua observando, avaliando a segurança do medicamento e a gente avalia também já alguns dados de eficácia. A gente não consegue medir de fato a eficácia, mas a gente já consegue ter uma noção ali por volta da eficácia daquele medicamento. A gente também começa a avaliar diferentes dosagens, começamos a avaliar também interações medicamentosas que esse medicamento pode ter com outros medicamentos. Na fase 3, aqui a gente vai ter um ensaio clínico de fato. Aquele ensaio clínico a gente vai ter um grupo intervenção, um grupo controle que recebe um placebo. Aqui a gente então está fazendo aquele ensaio clássico que a gente observa nos filmes e tudo mais. E aqui a gente já vai ter um número maior de pessoas, de 5 a 10 mil participantes. O maior objetivo do ensaio de fase 3 é calcular a eficácia daquele medicamento. Então, como agora eu estou fazendo um estudo robusto, com um número grande, um N amostral grande, com um grupo controle e um grupo intervenção, eu tenho dados suficientes para calcular a eficácia. Então, aqui esse medicamento vai ser comparado com um outro tratamento ou com o placebo, que seria o nosso grupo controle, e vai ser avaliado dados da eficácia desse medicamento e também vamos continuar avaliando a segurança do medicamento. Esses dados vão ser utilizados, inclusive, para formular a bula do remédio. Terminamos a fase 3, a gente já tem insumos suficientes para colocar esse medicamento circulando na população, para começar a vender esse medicamento. Então, aqui, entre a fase 3 e a fase 4, o nosso medicamento vai passar por, o laboratório vai passar por todas as burocracias juntos da Anvisa. A Anvisa vai liberar esse medicamento para a população. A partir dessa liberação da Anvisa, o medicamento já vai estar ali sendo comercializado. No momento que ele começa a ser comercializado, a gente entra na fase 4. Então, quem que é a população aqui, o número de participantes? É a população como um todo. Então, isso é o que a gente chama de farmacovigilância. A gente vai manter uma vigilância constante e permanente enquanto esse medicamento estiver liberado para o consumo da população. Então, depois que ele é liberado pelas agências de regulação e comercialização, no nosso caso a Anvisa, a gente vai aqui buscar novos dados de eficácia, novos dados de segurança e os efeitos colaterais ali que esse medicamento tem no uso da população geral. Então, aqui seria já o medicamento em uso, já sendo comercializado. Em resumo, seria isso daqui. Então, a gente tem aqui a fase 1 com voluntários sadios e estáveis, a fase 2 que a gente já vai olhar mais específico ali a população-alvo, né? Então, se é um medicamento para idosos, a gente já começa a ver a população idosa mesmo aqui nessa fase 2. A fase 3 é aquele estudo randomizado multicêntrico, que é o ensaio clínico clássico que a gente vê. E a fase 4, a gente vai fazer a farmacovigilância, vamos ver estudos na vida real mesmo. A gente está observando o tempo inteiro quanto que esse medicamento é seguro. Então, no começo, a gente avalia bastante a tolerabilidade e a segurança, e a gente continua vendo isso depois. Na fase 2, a gente já começa a ver a farmacocinética e começamos a ter uma noção da eficácia. Mas lembrando que a gente só consegue calcular de fato a eficácia na fase 3. E aí, quando está lá na fase 4, a gente está observando praticamente tudo isso, mas no mundo real mesmo e não no local controlado de um estudo clínico, tá certo? E aí, para finalizar essa parte dos estudos e dos ensaios clínicos, para relembrar, trouxe alguns conceitos também relacionados aos ensaios clínicos. Primeiro, da randomização. Randomização é quando a gente coloca os participantes em cada grupo de forma aleatória. Então, eu não pego uma pessoa que eu quero e coloco no grupo intervenção e outra pessoa no grupo controle. A gente seleciona todos os participantes que vão participar, mas essa organização dentro dos grupos é feita via sorteio. Assim, a gente evita ter o viés de seleção, que é um viés que acontece quando a gente seleciona a dedo os pacientes que vão para cada local. Cegamento e mascaramento é quando a gente tem ali as pessoas não sabendo a informação de quem está no grupo controle e de quem está no grupo intervenção.
A gente pode ter o simples cego, o duplo cego e o triplo cego. Simples cego, só o paciente está cego, só ele não sabe qual é o grupo a quem ele pertence. O duplo cego, nem o paciente nem o pesquisador sabe. O triplo cego, nem o paciente, nem o pesquisador e nem o estatístico sabe quem é aquela pessoa, quem está em cada um dos grupos. Isso vai evitar influências do pesquisador e evita também o efeito placebo. Evita que aquele paciente ali, ele saiba que está tomando medicamento e aí, por conta disso, ele começa a ter ali algum efeito colateral. Algum efeito colateral não, algum efeito bom que aquele medicamento está trazendo dele. Então, a gente tem mais certeza de que aquelas coisas que o paciente está sentindo são por conta do medicamento. E o placebo, relembrando, é uma substância neutra que simula a medicação. Então, se é um comprimido, por exemplo, a pessoa que toma que está no grupo intervenção toma o comprimido de verdade e a pessoa que está no grupo controle vai tomar um placebo, que é um comprimido idêntico ao comprimido de verdade, mas ele é um comprimido de farinha. Não precisa ser um comprimido, tá, gente? Pode ser outros tipos de medicamentos também. Às vezes é um medicamento que vai no soro, então o outro paciente toma um soro ali, que é o placebo, ou em outros casos a gente não consegue fazer realmente esse placebo. Por exemplo, digamos que a intervenção seja uma cirurgia. A gente não vai fazer abrir a barriga do paciente só para a gente fingir ali que ele fez uma cirurgia. Não, aí a gente tem que ter a ética ali em pesquisa para que não aconteça isso, tá certo? Aí o grupo controle ali não vai fazer nada, vai ser só um controle mesmo e paciência, mas a gente não vai abrir a barriga de ninguém a troco de nada, beleza? Bora agora para o nosso próximo foco, que são os indicadores de morte e mortalidade. O que eu trouxe aqui? Especificamente, alguns indicadores de mortalidade e com foco bastante grande na mortalidade infantil, que é uma coisa que o IANSP também costuma cobrar. Qual que é a convenção dentro do indicador da mortalidade infantil? A gente tem uma convenção para o denominador. O nosso denominador vai ser o número de nascidos vivos. Quando a gente vê, por exemplo, a mortalidade geral, a gente coloca no denominador a nossa população geral. Então, o mais lógico era pensar que o denominador dentro da mortalidade infantil seria a população infantil, né? Aquela população até 1 ano de vida. Porém, foi-se feita uma convenção e aí a gente coloca o número de nascidos vivos mesmo no nosso denominador. Ele vai medir o risco de morte para as crianças durante o 1º ano de vida. Então, o que a gente quer observar? A gente quer observar, dentro da população com menores de 1 ano, qual que é o risco dessa população morrer. É isso. Então, como que fica a nossa fórmula? A gente coloca no numerador o número de óbitos em menores de 1 ano e no denominador o número de nascidos vivos. Atenção para isso, que é os menores de 1 ano. A gente tem um outro conceito, que é a mortalidade na infância, que a OMS considera como menores de 5 anos. Aí é outro conceito. E algumas outras referências consideram a mortalidade na infância menores de 4 anos, mas para a OMS é 5 anos mesmo. Aqui a gente está falando de mortalidade infantil, é menores de 1 ano categoricamente. Geralmente a gente multiplica por 1000 para chegar nessa nossa taxa. E a mortalidade infantil ela é dividida em alguns componentes. Então a gente tem a mortalidade infantil, que é até 1 ano de vida, mas ela tem algumas subdivisões. Então a gente tem o que a gente chama de mortalidade neonatal e a mortalidade pós-neonatal. A neonatal seria dos 0 até os 27 dias de vida completos e a pós-neonatal seria dos 28 dias até os 364 dias de vida completos. E aí dentro da neonatal, a gente também tem uma subdivisão entre neonatal precoce e neonatal tardia. A neonatal precoce seria ali do 0 aos 6 dias de vida completos, então quase até completar os 7 dias, e a neonatal tardia seria dos 7 aos 27 dias de vida completos, beleza? E por que isso é importante? Porque cada um desses indicadores diferentes, cada um desses componentes, vai ter motivos diferentes para que influenciam aquele óbito de acontecer. Então, os fatores que influenciam o óbito em cada um dos componentes é diferente. Então, quando a gente observa ali uma população que a gente tem um maior número de mortalidade dentro da infantil, maior número de mortalidade tardia, eu vou saber quais ações especificamente eu consigo fazer para diminuir essa mortalidade. Mesma coisa ali para a mortalidade neonatal precoce, beleza? A mortalidade pós-neonatal, que também é chamada de mortalidade tardia, mortalidade infantil tardia, seria que ações simples de saneamento, vacinação, aleitamento materno também. Essas ações são realmente mais simples, isso faz com que esse indicador da mortalidade pós-neonatal seja realmente mais facilmente diminuído. A gente tem a mortalidade neonatal também, como eu falei para vocês, que seria aqui
dependeria mais de ações de assistência do pré-natal. Então aqui é pré-natal, é o parto, é o nascimento. Aqui, inclusive, ali há uma ação mais hospitalar também, tanto hospitalar quanto do pré-natal. É mais difícil de operacionalizar. Então a nossa diminuição da mortalidade infantil nos últimos anos, nas últimas décadas, ela aconteceu principalmente por conta do componente pós-neonatal. A gente conseguiu diminuir muito bem a mortalidade pós-neonatal, mas a nossa mortalidade neonatal continua sendo ali elevada, então a gente ainda tem bastante coisas para fazer. Aí a gente tem a mortalidade perinatal, que eu trouxe para vocês não confundirem com a mortalidade neonatal. A perinatal, ela vai pegar o período perinatal, que é das 22 semanas de idade gestacional, até os 6 dias de vida completo. Então ele pega ali aquele comecinho da mortalidade, que seria da mortalidade neonatal, que seria a mortalidade neonatal precoce, mas ele também pega um pouco antes, quando o bebê ainda está ali, ainda é um feto, ainda está na barriga da mãe. Então ele vai das 22 semanas de idade gestacional até os 6 dias de vida completo. E aqui vocês têm que ter bastante atenção ao denominador, que eu vou já explicar para vocês. Qual que é a utilidade? Aqui a gente consegue ver de forma mais direcionada como que está a qualidade da assistência obstétrica, a assistência neonatal e dos serviços de saúde. Ele é um pouco mais específico para a gente pensar nessa assistência obstétrica. E aí, o que seria então a mortalidade perinatal? No nosso numerador entra o que eu já falei para vocês, ali desde as perdas fetais com mais de 22 semanas, até os óbitos, até os 6 dias de vida completos. E o que vem no denominador? Aqui não vem apenas o número de nascidos vivos, aqui vem as perdas fetais também. Então, a gente tem o numerador, o número de nascidos vivos, mais as perdas fetais, ali acima dos 22 semanas de gestação. Então, enquanto lá na mortalidade infantil, em todos os seus componentes também, no nosso denominador vem apenas o número de nascidos vivos, aqui o meu denominador insere também as perdas fetais, beleza? Finalizando a nossa aula, para vocês não confundirem, o que seria então o coeficiente de letalidade? A letalidade ela vai mensurar o risco de morrer por determinada doença. Isso vai me mostrar qual é a gravidade daquela doença. Então, letalidade, número de óbitos por uma doença dividido pelo número de casos daquela doença no mesmo período. O que é a mortalidade específica? A mortalidade específica ela seria o número de óbitos com determinada característica expresso por 100 mil habitantes. Então, aqui, essa determinada característica pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma causa ou a idade. Então, o que é uma mortalidade específica por causa? É o número de pessoas ali que foram a óbitos por determinada doença dentro da minha população. Então, o número de óbitos pela causa X em determinado local e período dividido pela população do local. O que é que isso me mostra? O risco de, sendo dessa população, eu ir a óbito por conta de uma determinada causa. E a mortalidade proporcional seria uma proporção dentro do total de óbitos. É a proporção de óbitos que possuem uma determinada característica. Por exemplo, o que a gente chama de ISO, Índice de Swarup-Uemura, que é uma mortalidade proporcional por idade. Então aqui a gente teria no numerador o número de óbitos de pessoas com 50 anos ou mais e no denominador o número total de óbitos. E aí a gente multiplica por 100 porque é uma proporção, é uma porcentagem. Então o que eu estou vendo ali? Eu estou vendo dentro do meu total de óbitos quantos por cento aconteceu em maiores de 50 anos. Isso é o Swarup-Uemura, que é uma mortalidade proporcional por idade. Trouxe esses últimos conceitos para vocês não confundirem entre eles e não confundirem com a mortalidade mesmo, a taxa de mortalidade ali, seja infantil, seja a mortalidade também geral ou o que for. Pessoal, e é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês arrebentem lá na prova, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. A gente está junto até o final e a gente se vê aí nas próximas coberturas de prova. Até mais!